Olá pessoal da EPV, estamos aqui com mais uma aula do nosso curso de Química. Nessa aula serão abordadas as propriedades da matéria, mas inicialmente eu vou mostrar o esquema que eu fiquei de mostrar para vocês nessa aula sobre as mudanças de estado. E aqui é o esquema que serve muito para fixar, para memorizar, quais são os estados físicos, qual é o nome da mudança do estado físico, de qual estado físico vai para outro estado físico. E aqui eu coloquei ressublimação, só que também pode ser nomeado de sublimação, porém para diferenciar eu coloquei esses dois. Então vamos prosseguir com a aula de hoje. Então, existem três tipos de propriedades da matéria. O primeiro deles é propriedades gerais. O que são propriedades gerais? Propriedades gerais, como diz o nome geral, é aquela que todas as substâncias possuem. As propriedades que todas as substâncias possuem. Como massa, volume, inércia, impenetrabilidade. E os principais desses quatro exemplos é a massa e o volume. Existem outros, só que massa e volume são aqueles que vão ser muito usados na química e na física também, e são as propriedades que todas as substâncias têm. Propriedades funcionais é o nosso segundo tipo de propriedade. Propriedades funcionais são aquelas que um determinado grupo, que é chamado grupo funcional, que são um determinado tipo de substâncias, que apresentam uma tal característica. E aí elas são chamadas de propriedades funcionais. Por exemplo, hidrocarbonetos. Todos os hidrocarbonetos, que existem vários tipos, eles são altamente inflamáveis. Os ácidos, eles têm o sabor azedo. Então, ácidos é um grupo funcional, ou seja, ele apresenta essa propriedade funcional de ter o sabor azedo. Hidrocarbonetos é um outro grupo funcional, que existem vários tipos de substâncias dentro de um grupo. Eles são inflamáveis, então essas são propriedades de um determinado grupo. E tem o terceiro e último tipo de propriedades, são as propriedades específicas, que elas são as propriedades que cada substância tem, é uma propriedade exclusiva de cada substância. Elas podem ser de três tipos. As organolépticas, que são aquelas que estão diretamente ligadas aos órgãos dos sentidos. Então, odor, cheiro, sabor, brilho, o estado físico, que é muito importante, que a gente focou na aula anterior. Então, essas são as organolépticas, que tem a ver com a visão, com os cinco sentidos, né? Outro tipo são as propriedades químicas, que são provenientes das reações químicas que as substâncias podem fazer. Então, por exemplo, o ácido clorídrico ele reage com o NaCl. Então, a propriedade dele, ele tem a propriedade de reagir com o NaCl. E o álcool é inflamável, ou seja, o álcool, quando se junta com oxigênio, ele reage e forma CO2, CO, dependendo da combustão. Então, essas são propriedades que cada substância tem para reagir com uma outra substância. Então, são propriedades, cada tipo de substância tem uma afinidade com a outra substância. Então, essas são propriedades específicas químicas. E outro tipo de propriedades específicas, essas são as propriedades específicas físicas, que são aquelas que são relacionadas aos processos que não alteram a natureza da substância, da natureza das moléculas. Então, como elas são fáceis de medir, então elas são as mais adequadas para a identificação de uma substância ou de uma mistura, por exemplo. Então, as propriedades físicas é o que vamos dar o enfoque hoje, porque propriedades químicas vão ser posteriormente no nosso curso. Hoje aqui vamos dar o enfoque maior nas propriedades físicas. Então, um exemplo é que a água, o ponto de ebulição da água, depois de ebulição eu vou falar o que é. Então, a água ferve. Se você colocar a água para ferver, por exemplo, na panela, quando ela chegar a 100 graus, ela vai começar a criar aquelas bolhas e ela vai sair do estado líquido e vai para o estado gasoso. Assim como o ferro, que no seu estado sólido, e se, por exemplo, numa usina, ele for fundido, ele vai fundir a 1536 graus Celsius. Então, ele vai sair do estado sólido e ele vai para o estado líquido num determinado ponto. Esse ponto é uma propriedade específica exclusiva dessa substância. Então, essas propriedades físicas são aquelas que são exclusivas da substância e que apenas mudam o estado de sólido, líquido e gasoso. Então, elas são as mudanças, são os pontos dessas mudanças de estado.
aqui. Então, algumas das propriedades físicas vão ser citadas aqui. Uma delas é o ponto de fusão. Então, fusão é a mudança do estado sólido para o estado líquido. Então, ponto de fusão é a temperatura em que ocorre essa mudança do estado sólido para o estado líquido. Então, uma característica das substâncias puras é que elas apresentam um ponto de fusão constante. Então, o que é que isso significa? Quando as substâncias chegam no tal ponto de fusão, essa temperatura ela permanece constante até que todo o sólido se transforme no líquido. Então, quando ele entra nessa tal temperatura, que é chamada de ponto de fusão, o sólido vai se transformar no líquido nessa mesma temperatura. E quando ele formar todo o líquido, se transformar totalmente em líquido, a temperatura vai começar a subir novamente. E as misturas apresentam um ponto de fusão variável. As misturas, durante o processo de fusão, o ponto de fusão vai ser variável. Então, o sólido vai estar virando líquido, porém a temperatura vai estar variando também, não numa variação tão grande quanto a subida de temperatura dentro do mesmo estado físico, mas na mudança de estado ela vai mudar numa variação menor, porém vai variar, o que diferentemente da substância pura. Então, uma exceção dessas misturas são as misturas eutéticas, que possuem ponto de fusão constante. Então, as misturas eutéticas elas apresentam um ponto de fusão constante, porém, elas apresentam um ponto de ebulição variável. Que toda mistura apresenta um ponto de ebulição variável. Então, ela apresenta o ponto de ebulição é o ponto em que o estado líquido é a temperatura em que o estado líquido passa para o estado gasoso. É chamado de ponto de ebulição. Para substâncias puras, ela é constante, e para misturas ela é variável, com exceção das misturas azeotrópicas, que tem o ponto de fusão variável, assim como toda mistura, porém o ponto de ebulição é constante, como as substâncias puras. Então, essas misturas azeotrópicas elas se comportam como misturas durante o ponto de fusão, porém se comportam como uma substância pura durante o ponto de ebulição. Existe também o ponto de solidificação, que em valor é o mesmo valor do ponto de fusão, porém é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Aqui é igual ao ponto de fusão, e tem o ponto de liquefação, que em valor numérico é o mesmo valor do ponto de ebulição, porém é a situação contrária, que é do estado gasoso para o estado líquido. Então, existem então as curvas de aquecimento, que são bastante úteis e bastante utilizadas no curso de Química, e demonstram como é que se comportam as substâncias puras, as misturas eutéticas e as misturas azeotrópicas. Então, a substância pura, como podemos ver, elas têm o ponto de fusão e ponto de ebulição constantes, aqui e formando dois patamares. As misturas elas não possuem patamar, durante os pontos de fusão e de ebulição, elas têm uma variação de temperatura. As misturas eutéticas se comportam como substâncias puras no ponto de fusão, e as misturas eutrópicas se comportam como substâncias puras durante o ponto de ebulição. As curvas de resfriamento, que são aquelas que vão sair da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa, ou seja, do estado gasoso até o estado sólido, ocorre a mesma coisa, só que o gráfico é decrescente, ao contrário da curva de aquecimento, que o gráfico é crescente. Então, existe uma relação importante entre a pressão e o ponto de ebulição. Então, quanto maior a pressão sobre o líquido, maior é a temperatura necessária para acontecer a ebulição. Então, isso tem uma relação também com a altitude, né? Por quê? Vamos dar um exemplo, por exemplo, a relação da altitude é quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica,
e menor a temperatura de ebulição. Enquanto o contrário também, quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica, maior a temperatura de ebulição. O que acontece? O que é pressão? Então, quanto maior a quantidade de ar no local, maior vai ser a pressão atmosférica. No nível do mar, nós sabemos que a pressão atmosférica é igual a 1 atm. Quando você vai para uma depressão, que é uma altitude abaixo do nível do mar, você tem uma pressão maior, porque a quantidade de ar lá é maior. Então, a pressão ela influencia diretamente na temperatura de ebulição. Então, e quando você vai para uma montanha com altitude maior, o ar lá é rarefeito, não é isso? Então, a pressão que a atmosfera exerce sobre uma pessoa que está um líquido que está na montanha é menor do que aquela do nível do mar e menor ainda do que aquela pessoa que está numa depressão. Então, o exemplo clássico que a gente pode ser dado é quando você quer cozer um ovo a banho-maria. Ou seja, você coloca uma panela, coloca o ovo dentro da água e aí ao nível do mar, a pressão de 1 atm, nós iremos cozer esse ovo. A água desse ovo irá começar a ebulir a 100 graus Celsius. Porém, quando você vai para a montanha, essa temperatura vai ser menor do que 100 graus Celsius, uns 80, por exemplo, 80 graus Celsius. E aí o estado líquido da água vai começar a se transformar no estado gasoso antes do previsto, antes dos 100 graus. Então, o ovo ele vai cozer mais rápido a 100 graus, porque a água é uma substância pura e com isso, durante a temperatura de ebulição, ela se mantém constante. Então, no nível do mar, ela vai permanecer a 100 graus. E aí, durante a água a 100 graus, com o ovo dentro, ela vai cozer mais rápido o ovo. E lá em cima, a água vai estar ebulindo numa temperatura constante de 80 graus e o ovo vai demorar maior tempo para realizar o cozimento, porque está uma temperatura menor. E na depressão vai precisar de menos tempo, porque vai ebulir numa temperatura, por exemplo, de 120 graus. E é isso que ocorre a relação entre altitude, pressão e ebulição. Então é isso por hoje, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.